Boa noite, igreja. É com muita alegria que mais um domingo estamos aqui reunidos para celebrar, para declarar o nosso amor, a nossa fidelidade ao Senhor. Eu espero que você esteja bem, eu espero que você esteja reunido com a sua família aí na sua casa e que no nome de Jesus você possa sentir a presença daquele que nos criou, daquele que nos trouxe até aqui neste momento, que separou este instante para que possamos estar reconhecendo mais uma vez a sua soberania, a sua grandeza, tudo aquilo que Ele é para as nossas vidas. Eu espero que você tenha tido uma semana abençoada, com lutas, mas também com vitórias, com aquilo que o Senhor tem preparado para ti. Amém? Nós vamos começar com uma oração. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e com grande alegria nós vamos cantar alguns louvores nessa noite, para que você possa entronizar e daqui a pouco receber uma palavra abençoada da parte do servo do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te louvamos e agradecemos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado, ó Pai. Nós temos convicção, ó Pai, que a Tua presença está na vida de cada um, Senhor. E eu creio que ela está sendo estendida àquele que acabou de ligar, Senhor Jesus, nesse canal, nessa live, ó Pai, que a Tua presença seja poderosa, ó Pai, que venha curar, transformar, avivar, Senhor Jesus, que cadeias sejam quebradas nessa noite, ó Pai, que a alegria do Senhor possa ser a força de cada um, Senhor, de cada membro dessa família que está assistindo, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que a Tua presença, Senhor Jesus, seja real em cada lugar, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus é que nós oramos, ó Pai, amém. Aleluia, Senhor. Homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, mesmo estando em guerra, ou celebrando minha vitória, eu te louvarei, sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, mesmo estando em guerra, ou celebrando minha vitória, eu te louvarei, sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Sua alegria
tua alegria em nossas vidas, ó Deus. Santo, santo, santo é teu nome, Senhor Jesus. Digno tu és, ó Pai, de toda adoração, todo louvor, Senhor. Senhor, nós estamos aqui para te louvar, Senhor. Nós separamos esse momento para a tua adoração. Santo, santo é teu nome, Senhor. Tão sedentos de ti, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Exalte o nome do Senhor, adore a Ele, se apresente na presença dEle. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração.
Pré-contemplando a tua glória, Senhor Jesus, que nós estamos nessa noite, ó Deus. Digno tu és, ó Pai. Santo, santo tu és, ó Deus. Exaltado seja o teu nome, Senhor Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Sim, Senhor, nós cremos que há poder no teu nome, ó Deus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Na presença do Senhor e declare: o exército surgiu. Eu e você e todo esse ministério. O exército surgiu. Nós vamos guerrear pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. O exército Quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar.
eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas nem novamente eu mergulho na minha mente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas sem novamente eu mergulho na minha mente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas sem novamente eu mergulho na minha mente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Erga sua mão onde você está e declare a glória do Senhor. Glória, glória, com todo o teu ser declare a Ele. Glória,
viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Oh, Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa presença tão real aqui neste lugar, ó Deus. Muito obrigado pelo teu fluir através do Espírito Santo, ó Deus. Da mesma maneira que o Senhor está agindo em nosso meio, ó Pai, glórias a ti, Senhor, aleluia. Eu creio que o Senhor também está agindo nessa casa, ó Pai. Eu creio que o Senhor é real neste lugar, ó Pai, que cadeias, grilhões, tudo aquilo que impede do teu povo crescer caia por terra agora, em nome de Jesus. Que toda incredulidade caia por terra agora, Senhor, para que nós possamos receber a tua palavra, Senhor, e para que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, ó Senhor Jesus, crê em tudo aquilo que o teu servo falará conosco nessa noite, ó Pai. Ministra os nossos corações, ó Pai, que os nossos ouvidos estejam abertos, ó Deus, que o nosso coração, Senhor, possa estar aberto, Senhor, a nossa mente, Senhor, para tudo aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Ministre a nós através do teu Espírito Santo e através do teu servo, ó Deus. É o que nós pedimos, ó Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Continua conosco, ó Deus. Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Me chamo Márcio Macena, sou pastor aqui no Ministério de Restauração. Gostaria de pedir licença para entrar na sua casa para trazer uma palavra de edificação. Nós já passamos por um momento gracioso de adoração ao Senhor e agora eu gostaria de compartilhar com você a palavra de Deus. E essa realmente é uma oportunidade que nós temos de sermos edificados, não é mesmo? Eu estou com saudade dos irmãos, estou com saudade daquele ambiente de templo, né? Aquele momento de você olhar para o lado e dizer assim, fala boa noite para o seu irmão, diga para ele que você é mais do que vencedor, né? Faz tanta falta isso, mas é por um tempo que nós estamos vivendo e eu sei que Deus vai nos fortalecer para sairmos abençoados depois de tudo isso, em nome de Jesus, amém? Quero convidar você para já ir curtindo esse vídeo. E também quero pedir para você compartilhar na tua timeline, né? Para que outras pessoas possam ser abençoadas por essa palavra. Eu estava pensando numa palavra que Deus já colocou no meu coração há algum tempo atrás, que faz muito sentido para os dias que estamos vivendo hoje, né? É uma palavra que Deus já havia ministrado e eu estava meditando nessa palavra durante essa semana para trazer então o entendimento daquilo que Deus revelou ao meu coração. E é uma palavra que está no livro de 1 Samuel, capítulo 7, do versículo 8 ao versículo 12. Eu gostaria de ler esse texto com você. Nós temos o costume de usar a versão NTLH. Então, com base nessa versão, eu gostaria de ler esse texto para começar então a meditação com vocês através da palavra de Deus. Diz assim: E disseram a Samuel: Não parem de orar ao Senhor nosso Deus, pedindo que Ele nos livre do domínio dos filisteus. Então Samuel matou um carneirinho, queimou todo ele como sacrifício a Deus, o Senhor, pediu que o Senhor ajudasse o povo de Israel. E ele respondeu à sua oração. Enquanto Samuel estava oferecendo o sacrifício, os filisteus avançaram contra os israelitas, mas o Senhor os atacou com fortes trovoadas. Então eles ficaram em completa confusão e fugiram. Os israelitas saíram de Mispa e perseguiram os filisteus até Betcar, matando-os pelo caminho. Aí Samuel pegou uma pedra, pôs entre Mispa e Sem e disse: Até aqui o Senhor Deus nos ajudou. Por isso deu a ela o nome Ebenezer. Glória a Deus. Que palavra! Que contexto maravilhoso, que meditação, que nós vamos ter a oportunidade de sermos abençoados por Deus aqui. Observe, essa é uma palavra que eu gosto muito, ela traz realmente uma alegria no meu coração. Eu gostaria de dizer isso para você. Tenha uma expectativa na palavra, tenha realmente o anseio de compreender as coisas de Deus, a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vivifica o homem, é a palavra de Deus que traz o entendimento,
para nós nos arrependermos, para nós confessarmos os nossos pecados e termos uma vida reta diante de Deus. Mas existe um contexto histórico baseado nessa palavra. E é interessante porque eu estava meditando justamente sobre isso. Nós lemos alguns trechos aqui da palavra de Deus, mas o contexto panorâmico, ele trata de uma situação muito difícil para o povo de Israel. O povo de Israel havia sido subjugado pelos filisteus, eles eram oprimidos, né? O povo de Deus, o povo de Israel, sentia-se amedrontado por causa dos filisteus. E Samuel então traz uma palavra. Samuel era um profeta de Deus. Ele foi profeta em Israel e atuou como juiz também diante do povo, para resolver as causas, as situações dentro do povo. Mas observe que quando o povo chega para Samuel e diz: Samuel, nós pedimos para que você ore para que Deus nos livre das mãos dos filisteus. E Samuel então chama a responsabilidade do povo e diz: olha, é necessário que vocês se arrependam, é necessário que vocês também busquem a Deus, porque só assim o Senhor poderá dar o livramento. E foi o que aconteceu. Samuel então chama o povo a um arrependimento, Samuel chama o povo a uma conversão, a uma retomada de caminho. E foi nesse momento que o povo então começou a abandonar as velhas práticas, começou a abandonar aquilo que trazia um peso sobre a vida espiritual daquele povo. Ou seja, o pecado, né? Aquilo que desagrada a Deus, a idolatria, são coisas que desagradam o coração do Senhor, e a glória dele ele não troca com ninguém. Na verdade, isso é algo inegociável na palavra de Deus. Deus não substitui a glória dele por nada. Creia que Deus, ele é o único Senhor, Rei da glória. E observe que o pessoal então começa agora a abandonar os seus ídolos, abandonar as velhas práticas, e começaram a ter uma volta para o Senhor. Ou seja, começaram a se voltar a Deus em arrependimento. Começaram um período de jejum, um período de oração, um período de abandonar as velhas práticas. Foi aí que os filisteus então se levantaram e foram contra o povo de Deus. Observe. Interessante observar esse contexto, porque vem de uma expressão, de um provérbio popular que nós ouvimos dizer, né? Que quanto mais nós oramos, mais assombração aparece. E foi o que aconteceu. Quando o povo começou a orar, quando o povo começou a jejuar, a se converter de fato ao Senhor, se voltar ao Senhor, os filisteus então caminharam contra Israel, se levantaram contra Israel, né? Como diz, quanto mais eles estavam orando, mais revoltados ficaram os filisteus e foram contra os israelitas. Aí entramos nesse contexto, onde o povo chama Samuel e diz: Samuel, clame a Deus em nosso favor, porque nós estamos com medo. O povo estava com medo dessa situação. E os dias atuais são dias semelhantes, aonde estamos vivendo uma situação de opressão, de um inimigo, e muitas vezes esse inimigo tem nos amedrontado, tem nos tirado o foco, tem nos tirado a paz necessária para prosseguirmos. E a palavra de Deus diz então que Samuel, ele clama a Deus, e é um panorama desses versículos que nós lemos. Por exemplo, no versículo 8, aqui do livro de 1 Samuel, capítulo 7, a palavra de Deus diz que eles então clamaram a Deus, eles oraram a Deus. Olha que interessante. Me veio um texto, né, da palavra de Deus no livro de Jeremias, outro profeta da palavra de Deus, no capítulo 33, versículo 3, que essa é clássica também, onde a palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Observe que a chamada de Deus para esse momento é clamar a Ele. Num momento de medo, num momento de perseguição, de aflição, o povo tem alguém para buscar. E Deus diz: olha, me clamem, me chamem, porque eu posso responder para vocês. E ficou muito evidente esse versículo no meu coração quando eu estava lendo esse contexto, do povo parar para orar a Deus.
Por exemplo, no versículo 9, a palavra de Deus diz que Samuel então oferece um sacrifício que Deus se agrada. Ele vai lá, mata um cordeirinho, oferece em sacrifício para Deus, e Deus se agrada, porque o povo já estava orando e estava oferecendo um sacrifício em adoração a Deus. Logo me veio um outro versículo na palavra de Deus, muito conhecido também, que é o livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 1, onde diz que nós, seres humanos, devemos apresentar a Deus o nosso culto racional, entrando na presença dele com um sacrifício de adoração, um sacrifício de louvor, apresentando a nossa vida diante de Deus, para que ele possa se agradar de nós, e que a nossa vida não se molde como a vida do mundo, como a vida das coisas que não agradam a Deus. O versículo 10 diz que o Senhor então ataca os filisteus com trovoadas. Olha que interessante, você já parou para pensar nisso? Deus atacou os filisteus com trovoadas. Me lembrei de um texto no livro de Salmo, capítulo 29, versículo 3, que diz que a voz do Senhor, ela é como trovoadas. Ou seja, a palavra de Deus liberada sobre a humanidade, ela traz confusão aos adversários, porque foi o que aconteceu. Quando Deus ataca os filisteus, porque o povo estava entrando em adoração, porque o povo estava orando a Ele, clamando a Ele, Deus então intervém com a sua palavra e confunde os inimigos, confunde os adversários do povo de Israel. E dessa forma, confundidos como ficaram, os israelitas perseguiram então os filisteus. Olha que interessante. O versículo 7, o versículo 11 desse texto que nós lemos, diz que o povo de Israel então persegue os filisteus até vencê-los, até matá-los, até vencer o adversário, compreende? E uma coisa que Deus colocou no meu coração sobre esse versículo é que existem coisas que nós precisamos fazer. Existem coisas que são sobrenaturais e que dependem de Deus, o agir e o mover. O milagre depende do Senhor. Mas existem algumas coisas que dependem de nós. Nós, seres humanos, nós precisamos combater o mal, precisamos tomar uma atitude, temos que ter essa disposição, porque senão não obtemos a vitória por completo. Compreende? Existem coisas que você precisa fazer para que as coisas mudem na sua história, para que as coisas mudem diante desse momento de medo, momento de aflição. É necessário que você mude, é necessário que você faça algo. Ou seja, os filisteus ficaram confundidos pela palavra de Deus, mas a verdade é que o povo de Israel que teve que persegui-los para vencê-lo. Entende? O que Deus tem para fazer, Ele faz. E o que o homem precisa fazer, isso é ele que tem que fazer. Não tem como você substituir isso. Ou seja, é você que precisa tomar a posição e a atitude necessária. O que Deus fez, Ele fez por amor a nós. Agora, tem coisas que você precisa tomar atitude. Em outras palavras, Deus não vai descer do trono dele e tratar de forma exclusiva qualquer situação que você tenha. É você que precisa vencer isso. É você que precisa aniquilar esse mal. É você que precisa, de uma forma séria, tomar uma atitude. Como o povo de Israel. Compreenda? Eles começaram a se voltar a Deus, abandonando tudo aquilo que desagradava a Deus, abandonando os seus pecados, abandonando os seus ídolos, e agora lutando contra o adversário. Isso me faz pensar o seguinte, que tem coisas na nossa vida que nos atrapalham diante de Deus. E que é necessário nós tomarmos uma atitude para aí sim termos o quê? A disposição para vencermos. Sabe, às vezes eu fico pensando em pessoas que têm problemas relacionados à pornografia. Sabe, Deus não vai sair do trono dele e desligar o computador. Não vai desligar o celular. É você que precisa fazer isso. Sabe, nas áreas de casamento, de relacionamento, às vezes tem coisas que você precisa mudar, que Deus não vai mudar para você. É você que precisa ter a disposição de mudar e entender isso. E isso serve para várias coisas na nossa vida. Então,
Olha que interessante o que a palavra de Deus diz aqui. Agora o versículo 12, que é o versículo chave dessa mensagem, é sobre ele que eu gostaria de me deter um pouco mais, que diz assim que Samuel pega uma pedra e coloca entre a cidade de Mispa e Sem, e ali ele levanta um memorial a Deus, estabelece um marco, porque ali o Senhor havia dado a vitória, o Senhor havia sido fiel com eles, o Senhor havia entregado os inimigos diante do povo de Israel, e tinha realmente dado livramento para aquele povo. Então ele colocou aquela pedra, e essa pedra, ela era conhecida como Ebenezer, porque até ali o Senhor havia ajudado o povo de Deus. E o significado da palavra Ebenezer é pedra de ajuda. Ou seja, o povo reconheceu, Samuel, o profeta, reconheceu que era Deus, na sua infinita glória, na sua fidelidade, que havia entregado os inimigos na mão do povo de Israel. Então veja, é um panorama desse contexto que nós lemos, das situações que nós vivemos nos dias de hoje. Nós precisamos compreender e entender os tempos, né? São tempos difíceis, são tempos onde nós precisamos nos adaptar, nos readequar a diversas coisas, e uma delas é justamente aprender um pouco mais sobre o período que estamos vivendo, o período onde estamos sendo oprimidos por um inimigo invisível. Você sabe muito bem do que eu estou falando, diante dessa situação, diante dessa questão de isolamento social, diante desse inimigo que nós nem sabemos de fato como proceder, sabemos cumprir os protocolos, né? Temos diversas palavras que aprendemos durante esses dias, dentre elas a palavra quarentena, protocolo, né? Covid-19, são palavras agora do nosso dia a dia. Mas observe, os tempos são aonde nós devemos buscar a face de Deus. É um período onde nós, como igreja, como povo do Senhor, precisamos nos arrepender dos nossos pecados e nos voltarmos a Deus. Eu acho que o grande viés diante dessa situação é observarmos que temos tempo para buscar a presença de Deus, para orarmos, para clamarmos a Deus, uma vez que Ele diz que responde quando clamamos, uma vez que Ele diz que Ele mesmo está pronto para nos ajudar se nós clamarmos a Ele, se nós oferecermos um sacrifício de adoração, sacrifício vivo de louvor para Ele. Compreende? É interessante nós observarmos o que a palavra de Deus tem nos ensinado. E olha que interessante. A palavra de Deus, ela sempre trata num aspecto de símbolos e tipos, e todos esses símbolos e tipos, eles são cristocêntricos. Eles apontam para a pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então essa pedra, né, ela tem um tipo de Cristo. Ela tem um tipo de a vitória estabelecida através da pessoa de Jesus. Essa pedra de ajuda representa isso. Ebenezer representa isso, é o que Samuel disse. Até aqui nos ajudou o Senhor. E essa palavra é uma palavra para os nossos dias, onde podemos olhar as circunstâncias e as situações e dizermos: até aqui o Senhor nos ajudou. Você pode dizer isso? Até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer. Ebenezer é isso, é uma pedra de ajuda, é quem nos favorece. E tratando desses símbolos e desses tipos que a palavra de Deus sempre deixa bem claro, né? Nós tratamos isso justamente dessa forma, né? Como símbolos e como tipos. Eu queria trazer então o entendimento de algumas palavras para que nós possamos compreender o que representa essa pedra de ajuda, o que de fato nós temos para vivenciar e desfrutar dessa palavra. Por exemplo, a palavra Abraão, né? Todos vocês, ou a maioria de vocês, conhecem a história de Abraão, a história do pai de Isaac, né? Todos vocês já ouviram falar no sacrifício que Abraão iria oferecer a Deus, que era entregar o seu próprio filho, né, diante de Deus, demonstrando a sua fidelidade, a sua obediência. Então o nome Abraão é um tipo de Deus Pai, né? E até a tradução
do próprio nome de Abraão, diz pai de grande multidão, ou pai de multidões, né? Como nós já sabemos, como diz a própria palavra de Deus. Observe, eu quero ler um texto com vocês, e agora eu quero dizer para vocês que nós vamos usar várias traduções aqui da palavra de Deus, muito embora nós utilizamos a NTLH, eu quero trazer então um panorama de outras versões, de alguns textos bíblicos chaves, para que possamos entender. E são textos que eu gosto muito. A palavra de Deus diz aqui no livro de Hebreus, do capítulo 11, do versículo 17 ao 19, diz assim, olha, preste atenção, nós estamos falando de Abraão e o tipo que esse símbolo, o nome, representa. A palavra de Deus diz, foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu o seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito, por meio de Isaque é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque, e por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaque. Por causa dessa atitude, Deus não permitiu com que Isaque morresse, e você sabe o livramento que Deus deu e fez de Abraão pai de multidões. Existe uma outra palavra que define também alguns símbolos, e a palavra aqui que eu quero trazer para você é a palavra lâmpada. Qual o significado, qual o sentido dessa palavra? Existe um dos sentidos que trata a respeito do espírito do homem. Então, lâmpada, quando a palavra de Deus ela trata, às vezes ela vai trazer a questão do espírito do homem. Veja aqui no livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 27, já na versão revista atualizada, diz assim, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Observe que então, quando a palavra de Deus trata de lâmpada, ela pode tratar do espírito do homem. Mas também a palavra lâmpada, ela representa, tem um significado, um sentido da palavra de Deus. Quer dizer, quando nós falamos em lâmpada, estamos falando em luz. Luz essa que guia o nosso caminho. Luz essa que mostra onde devemos caminhar. Ou seja, a própria palavra de Deus é a luz. E existe um texto clássico também, né, no livro de Salmo, capítulo 119, versículo 105, da tradução revista e corrigida, que diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Olha que interessante o que representa o significado dessa palavra. A lâmpada representa realmente a luz para o caminho que devemos proceder e caminhar. É muito interessante isso. Agora, uma outra palavra, para um outro significado, um outro tipo, um símbolo que a palavra de Deus ela aponta, é a palavra cordeiro. Todos nós sabemos que a palavra cordeiro está relacionada a Cristo Jesus, o Messias. E essa palavra cordeiro está relacionada a um sacrifício perfeito. Observe o que a palavra de Deus diz no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 6 da NTLH. Diz assim, então vi um cordeiro de pé no meio do trono. Quer dizer, o cordeiro representa a pessoa de Cristo, aponta para a pessoa de Cristo, o Messias. Ele estava de pé no meio do trono, rodeado pelos 4 seres vivos e pelos líderes. Você que já leu o Apocalipse, sabe o que essa passagem significa. Parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus que foram enviados ao mundo inteiro. Observe que a palavra de Deus, ela trata de várias maneiras, símbolos. Por exemplo, aqui, os 7 Espíritos de Deus. É um outro tema para, de repente, compartilharmos com você. A questão dos chifres, a questão dos olhos. É muito interessante, mas eu quero me deter à palavra cordeiro e o seu significado. Jesus é o sacrifício perfeito. E a palavra cordeiro quer dizer isso. Agora, eu quero trazer para você o entendimento do que diz a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 7, no versículo 12, onde Samuel
pega então uma pedra, coloca entre Mispa e Sem e diz Ebenezer. O significado desse nome Ebenezer eu já disse, é a ajuda do Senhor, uma pedra de ajuda. Olha que interessante o que diz a palavra pedra, o significado da palavra pedra. Existe um significado para essa palavra e o significado é um nome, o nome Pedro, né? Uma tradução grega, Petros, ou em aramaico, como lemos em português, Cefas, ou quem sabe no original, posso chegar próximo aí, como Kefas, né? Que quer dizer pedra ou rocha. Então pedra quer dizer Pedro e quer dizer rocha. A versão NTLH do Evangelho de João, no primeiro capítulo de João, no versículo 42, olha que interessante o que vai tratar a respeito desse significado. Então André levou o seu irmão a Jesus. Jesus olhou para Simão e disse, então André pega o seu irmão, leva até Jesus e apresenta Jesus para ele. E Jesus olha para Simão, filho de João, como diz o texto, e diz, mas agora em diante o seu nome será Cefas. Cefas é o mesmo que Pedro, que quer dizer pedra. Se Cefas quer dizer pedra, pedra também quer dizer rocha. Essa rocha também aponta para, como eu disse, para Cristo. Os símbolos são muito cristocêntricos. A palavra de Deus, ela é muito cristocêntrica. Eu quero que você entenda isso. Se a palavra pedra significa rocha, eu lembro de um texto no livro de Salmo, capítulo 31, versículo 3, agora na versão NVI, onde o salmista diz, sim, tu és a minha rocha, a minha fortaleza. Por amor ao teu nome, conduze-me, guia-me. A palavra de Deus declara que o Senhor é a nossa rocha, que neles estamos firmes, estamos estabelecidos, estamos firmados. E essa palavra rocha representa, sem dúvida, uma fundação, né? A palavra rocha também tem um símbolo de edificação em Cristo, estarmos edificados nele. Veja comigo o contexto da palavra de Deus. Vamos lá na Bíblia, Efésios capítulo 2, do versículo 20 ao 21, da Revista Atualizada, diz assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, quem? Cristo Jesus, a pedra angular, a rocha, a pedra de esquina rejeitada pelos construtores, Jesus, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Nós que confiamos em Deus, estamos edificados na rocha. Você com a sua família está edificado na rocha, porque a rocha é Cristo. Cristo é onde nós estamos estabelecidos e firmados. Me lembro de um texto aqui no Evangelho de Mateus, onde Jesus chega para os seus discípulos e pergunta, o que as pessoas estão dizendo por aí quem eu sou? E alguns disseram, olha, alguns estão dizendo que tu és Elias, outros estão dizendo que tu és um profeta. Mas Jesus pergunta para os discípulos de forma mais direcionada, mas e vocês? O que vocês estão falando sobre mim? Aí Pedro, rocha, como o significado de seu nome, diz, Senhor, tu és o Filho de Deus, tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, sobre essa rocha, sobre essa pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Escute, nos tempos de que estamos vivendo de crise, nos tempos de ansiedade, de medo, tenha uma certeza, as portas do inferno não prevalecem contra a sua vida, porque você está edificado na rocha, e a rocha é Cristo Jesus. Você pode dizer um amém aí na sua casa? Amém? Com certeza você disse um amém aí na sua casa, e eu fico muito feliz porque você está desfrutando comigo esse momento precioso da palavra de Deus, e é sobre essa rocha que nós estamos estabelecidos, é sobre Jesus o Cristo que estamos estabelecidos, como diz a palavra. E olha que essa palavra pedra, ela aponta para Jesus, e eu quero trazer 3 sentidos agora para esse contexto
que eu estou falando? Sobre a pedra, sobre Cristo Jesus, sobre a rocha. O primeiro deles é que essa pedra deve representar um marco, um memorial na nossa vida. Nós devemos estabelecer um memorial cada vez que temos vitória estabelecida em Cristo Jesus. Devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Devemos olhar para as coisas trazendo ao nosso coração que o Senhor até aqui tem nos ajudado. É claro que não com aquele saudosismo de ficar parado, não com aquele saudosismo de não fazer mais nada, não. Somos chamados para prosseguirmos diante do Senhor. E eu profetizo que essa pedra será um memorial na minha vida e na sua vida. Porque quando nós olharmos para trás e vermos aquilo que Deus tem realizado e tem feito, nós vamos dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Um outro aspecto é que essa pedra, além de ser um memorial, como eu disse, ser um marco, essa pedra que é Cristo Jesus, tem que ser um altar de adoração e gratidão diante de Deus. E esse altar de adoração, e esse altar de gratidão, deve partir do princípio em que nós precisamos agradecer a Deus por quem Ele é, pela sua fidelidade, por tudo que Ele tem realizado e feito no nosso meio. Observe, as pessoas nos dias de hoje, elas sofrem por querer coisas que elas não têm, por buscar coisas que elas ainda não têm, que desejam, e se esquecem de agradecer por tudo aquilo que elas têm, pela família que elas têm, pelo emprego que elas têm, por tudo que elas têm, e elas ficam sofrendo. Esse é o mal da humanidade, de pessoas que tiram o seu foco da palavra de Deus, da lâmpada, tiram o seu foco da presença, daquilo que representa essa rocha na vida pessoal de cada um. E olha, como eu disse, essa rocha, essa pedra Ebenezer, ela tem que ter esse significado, um altar de adoração, aonde vamos adorar a Deus, aonde vamos levantar a nossa gratidão ao Senhor. E esses dias são dias propícios para isso, aonde temos orado a Deus, aonde estamos reunidos como família, temos montado um altar de adoração diante de Deus na nossa casa. É o lugar onde nós buscamos a face de Deus, e eu tenho certeza que nós vamos sair fortalecidos de tudo isso. E um terceiro aspecto é que essa pedra Ebenezer tem que significar para mim e para você um trampolim de fé. É onde devemos pisar nela e subir um patamar a mais, sair de nível, prosseguir, porque é assim que somos chamados na palavra de Deus. Ele tem que ser um trampolim de fé, porque como vamos associar esses símbolos, esses tipos a Jesus, se não pela fé? Compreende? É a fé que nos dá o entendimento de que podemos compreender que Jesus é a rocha, que Jesus é a pedra angular, que Jesus é a pedra que os edificadores rejeitaram, que Jesus é a pedra de ajuda, como Samuel declarou lá naquele lugar. Perceba, essa é a nossa fé em Cristo Jesus, e nós precisamos compreender isso, agir pela fé. A palavra de Deus em Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não podemos ver. Compreende? Elas são certezas, mas nós não podemos ver. A certeza que temos é que Cristo é a rocha, e nele nós somos fortalecidos. Como diz o salmista: o Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza. Essa é a nossa convicção, e eu creio que Deus tem nos chamado para isso. Lembre-se, trazendo um panorama de tudo isso que nós falamos, de um período histórico da palavra de Deus para os dias atuais, é que nós estamos assolados por um inimigo. Devemos buscar a face de Deus, oferecer a Deus a nossa gratidão, o nosso culto, seja ele online como estamos fazendo. Oferecer a Deus aquilo que é o melhor para nós. Não entrarmos na presença de Deus de qualquer maneira, mas com convicção e fé. É isso que nos impulsiona a desfrutarmos aquilo que não conseguimos compreender direito, mas a palavra de Deus nos garante que é verdadeiro, porque o nome de Jesus é o nome sobre todo nome. E é sobre esse
nome que se refere àquela pedra que Samuel colocou entre Mispa e Sem e disse: Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E eu tenho certeza que até aqui o Senhor tem fortalecido você, tem ajudado a sua casa, tem te dado resposta, tem vindo com provisão sobre a situação. E eu quero dizer novamente: confie no Senhor, porque Ele é a tua rocha, e as portas do inferno não prevalecerão para aqueles que creem e confiam pela fé em Cristo Jesus. Como a Bíblia é muito cristocêntrica, é sobre esse nome que nós devemos pregar, esse nome que tem todo o poder. Então observe que toda vitória vinculada ao povo que crê em Deus está relacionada à pessoa de Jesus. O nome de Jesus, é nesse nome que nós temos poder, é nesse nome que nós temos autoridade para expulsar demônios, é nesse nome que nós temos autoridade para repreender o mal, é nesse nome que nós temos autoridade para curar enfermos, como diz a palavra de Deus. Então, é nessa palavra que nós somos fortalecidos e temos, sem dúvida, algo para viver o melhor de Deus em nossas vidas. Em nome de Jesus, eu espero que ao passarmos por esse período, nós possamos ser fortalecidos ainda mais como igreja do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que logo em breve estaremos reunidos, e aí sim vamos ver aquilo que o Senhor tem feito. Às vezes o inimigo tenta assolar o povo de Deus, e eu fico pensando, diante dessas circunstâncias todas, quantos templos não fecharam, né? As pessoas estão desesperadas, né? Eu vejo alguns líderes religiosos desesperados com relação a ter que abrir o templo ou não abrir. Então fica aquele embate. Mas espere um pouco no que eu quero dizer para você. Você precisa confiar no Senhor, e uma vez que confiamos no Senhor, nós temos a resposta dele para agir no momento certo. Porque depende de nós buscarmos a Ele, oferecermos a Ele aquilo que agrada a Ele, para depois fazermos aquilo que é próprio nosso. Então, precisamos agradar a Deus primeiro. E como fazemos isso? Aí em casa. Como fazemos isso? Com o nosso coração voltado a Deus, crendo, confiando que no melhor momento, tudo isso vai passar e nós vamos sair fortalecidos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus continue te capacitando, que Deus continue trazendo provisão para você, para sua casa nesse tempo. Sabe, se nem os pardais Deus desampara, se nem os lírios dos vales o Senhor não desampara, quanto mais você, filho amado, filho querido, pelo qual Ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou. É Ele quem nos dá a vitória. O nome de Jesus é esse nome que tem todo o poder. E que você e a tua família estejam confiantes em Deus, a compreender que até aqui o Senhor tem te ajudado, até aqui o Senhor tem te fortalecido com a vitória dEle, com tudo que Ele tem preparado a respeito da sua palavra em favor daqueles que creem. Mas observe, são dias difíceis, onde precisamos nos voltar a ter a compreensão correta daquilo que está acontecendo. Por isso eu chamo a sua atenção, diante dessa circunstância que nós lemos aí no livro de 1 Samuel. Eu quero que você perceba sobre o que nós falamos durante essa pregação. É necessário compreender quem tem nos ajudado. É necessário trazer à memória aquilo que nos dá esperança, que é Cristo Jesus. Em nome de Jesus, que você seja abençoado aí no seu lar. Em nome de Jesus, que a provisão não falte na sua casa, que a fidelidade de Deus não falte sobre a sua vida, que você esteja estabelecido junto com a sua família na rocha, que é Cristo Jesus, a pedra de ajuda. É aquele que vem em favor daqueles que o buscam, daqueles que temem a Ele. E nós somos esse povo que crê em Deus. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Entende? Você é amado de Deus. Deus, Ele morreu por você. A palavra de Deus diz que todo aquele que crê,
que Jesus Cristo é o unigênito de Deus, Ele tem a vida eterna. E sobretudo, ainda temos essa palavra sobre a nossa vida: a vida eterna em Cristo Jesus. Apesar de desfrutarmos e vivermos o melhor de Deus sobre essa terra, confiando e declarando que Ele tem nos ajudado, no porvir ainda temos, sem dúvida, a vida eterna com Cristo Jesus. E isso é o que nos traz o conforto, isso que nos traz segurança, é isso que nos traz paz nesses dias, sabe? Onde as pessoas estão amedrontadas, estão sofrendo, pessoas estão sofrendo sem necessidade nenhuma, sofrendo por antecipação, não é? Tantas dificuldades, tantas notícias, né? Tanto caos. Talvez o relatório não é muito bom, né? Talvez o diagnóstico não seja o diagnóstico ideal, mas mesmo assim nós temos a fé em Cristo Jesus. É aquilo que nos impulsiona para um outro nível, compreende? Mesmo que os problemas estejam assolando a nossa volta, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis, ainda assim nós temos o trampolim da fé para nos impulsionar, para vermos o além daquilo que estamos vivendo nesse momento. E a palavra de esperança é que nele nós podemos confiar. Em Jesus nós temos a vitória estabelecida em nome de Jesus. E eu estou muito contente de poder trazer essa palavra sobre a sua vida. Eu estou muito contente de poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem ministrado no meu coração. São dias onde nós precisamos nos apegar mais à palavra de Deus, chegarmos com maior intimidade diante de Deus. Eu quero que você preste atenção para isso, porque chegará um tempo, essa é a verdade, que Deus vai perguntar para mim, vai perguntar para você o que temos feito com aquilo que Ele tem nos dado. E essa hora não haverá como inventar alguma desculpa, de forma alguma. Seremos confrontados por aquilo que não fizemos e que deveríamos ter feito. Sabe? É uma oportunidade que nós temos de arrependimento. O Senhor nos chama, como diz a palavra de Deus. O povo clamou a Deus, juntamente com o profeta Samuel, para uma transformação, para uma mudança. Talvez você vai orar aí, buscar a presença de Deus e as coisas vão piorar. Mas eu tenho uma palavra para você. Quando Deus está nesse negócio, nós oramos e todo o mal precisa sair para fora. Talvez esse é o motivo de muitas coisas parecerem ficar pior. Mas para sair o mal em nome de Jesus, para sair todo esse mal, na verdade, em nome de Jesus, as coisas precisam passar por uma transformação. E às vezes essa transformação gera um certo caos, um problema. Mas no fim de tudo isso, Deus vai nos dar a vitória, como Ele sempre tem nos dado. Eu profetizo sobre a tua casa, que Deus irá continuar a nos ajudar nesse tempo tão difícil, mas nós confiamos nele, porque Ele é a rocha da nossa salvação. De novo, você pode olhar para a pessoa que está do seu lado aí e dizer: Jesus é a rocha da nossa salvação. Se você estiver sozinho, diga para você mesmo: Jesus é a rocha da nossa salvação, porque é nele que podemos confiar. Eu quero glorificar a Deus por nesse tempo onde nós estamos aqui, podendo ministrar a palavra de Deus, sendo edificados, sairmos fortalecidos em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue abençoando a sua casa, que Deus possa trazer o entendimento correto dessa palavra, a ministração correta através do Espírito Santo na sua vida. Você que me ouve, da onde você me ouve, de repente a oportunidade que você tem agora de parar e ouvir essa mensagem e saber que Deus é contigo, saber que Deus quer ser lâmpada para o seu caminho, e saber que Ele é o sacrifício perfeito que morreu na cruz para salvar a sua vida, para salvar a vida do pecador que se arrepende, que Ele é a rocha onde estamos estabelecidos,
que Ele tem voz de trovão e confunde os inimigos ao ponto de nós vencermos os inimigos. É nesse Deus que nós confiamos, num Deus aonde nós confiamos em convicção. Que essa seja a palavra para a transformação da sua vida, aí é onde você me escuta, porque eu não sei aonde esse vídeo vai chegar, mas eu sei que Deus tem um propósito com essa palavra e vai ajudar muitas pessoas, inclusive você que está me ouvindo agora, amém? Em nome de Jesus. Olha, eu quero fazer uma oração com você, então aí nesse momento se reúna com a sua família aí. Não tome esse momento de qualquer forma não, se reúna mesmo com a sua família. Um pouco de atenção agora e seriedade maior ainda do que já temos, para você orar e buscar a presença de Deus agora, em nome de Jesus. Eu gostaria que você se reunisse aí com a sua família, ou se você está sozinho, você se concentrasse agora nessa oração, para que nós possamos alcançar o coração de Deus nessa oração, para buscarmos a presença de Deus, para que Ele venha com a resposta para tudo aquilo que nós precisamos, em nome de Jesus. Então eu quero orar com vocês. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Senhor, como é bom testemunhar aquilo que a sua palavra descreve. É maravilhoso, Senhor, poder confiar nas Escrituras, naquilo que é lâmpada para nossas vidas, naquilo que nos conduz em triunfo e vitória. Pai, nessa noite, ou nesse horário que essa pessoa me ouve, eu gostaria de pedir diante do Senhor a provisão, o livramento, porque nós clamamos o Teu nome. Pai, talvez a circunstância nesse momento não seja fácil para essa pessoa. Talvez essa pessoa tenha se amedrontado diante de diversas circunstâncias, mas o nome de Jesus tem poder. Talvez o inimigo tenha assolado essa pessoa, gerando incerteza, gerando insegurança, a falta de paz. Mas eu quero nesse momento buscar a Tua face, porque eu creio que o Senhor é o príncipe da paz. No Senhor nós temos certezas, no Senhor nós temos convicções, no Senhor, Pai, nós estamos seguros, porque Tu és a nossa rocha. Pai, eu gostaria de abençoar agora essa família, meu Pai, abençoar essa pessoa, abençoar cada família representada aqui nesse momento, porque eu sei que vamos sair fortalecidos, porque a pedra de ajuda é um trampolim para saltarmos para algo melhor na Tua palavra. Senhor, nós confiamos na Tua palavra, nós clamamos a Ti e oferecemos o nosso culto racional em sacrifício de adoração ao Senhor, porque cremos que quando o Senhor libera a Tua palavra, como diz o texto de 1 Samuel, como trovoadas, o Senhor confunde o nosso adversário. E porque o Senhor, ó Deus, é a rocha pela qual a igreja está estabelecida, nenhuma arma forjada prospera contra o Seu povo, nem as portas do inferno não podem prevalecer contra o Seu povo. Por isso, desde já, Senhor, eu oro abençoando, meu Pai, profetizando cura sobre a vida daqueles que estão enfermos, profetizando, meu Pai, a solução para os devidos problemas que essa pessoa enfrenta. Meu Pai, nessa situação de crise, onde ela muitas vezes não tem na onde se sustentar, se segurar, mas nós temos a confiança de que Tu és a nossa rocha, e no Senhor nós estamos seguros, e que apesar da tempestade vir sobre a vida de todos, aqueles que creem como nós, sairemos fortalecidos. Pai, em nome de Jesus, a nossa confiança é no Senhor e na Tua palavra. E muito obrigado, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, e isso é um fato na vida daqueles que creem, e eu quero glorificar o Seu nome, porque assim o Senhor tem feito no nosso meio. Desde já, Pai, eu oro, trazendo uma palavra de bênção sobre esse lar, sobre essa família, em nome de Jesus, sobre essa pessoa que ora comigo nesse momento, e que Deus continue
fazendo aquilo que, concluindo e fazendo, aperfeiçoando a obra que Ele começou na vida das pessoas. E eu tenho certeza que essa ferramenta, esse culto online, sem dúvida é um instrumento para alcançar muitas vidas. Pessoas que nesse momento precisam de uma palavra, e a palavra é: o Senhor é quem te ajuda, o Senhor é aquele que te sustenta. Por isso se anime, por isso tenha ânimo, volte os seus olhos para o Senhor, em confiança àquele que tem a provisão, aquele que é digno de toda adoração e toda glória. Em nome de Jesus eu oro, abençoando, Pai, abençoando a nossa nação, abençoando, meu Pai, nesse tempo tão difícil, nesse tempo aonde, Pai, nós sabemos que existem muitas informações desencontradas, mas o Senhor é a nossa paz. Desde já, Pai, eu oro, agradecido ao Senhor por esse momento tão precioso e pela oportunidade de entrar nesse lar. E, Pai, ser um instrumento para ministrar uma palavra para edificação. E encerro concluindo essa palavra e concluindo essa oração, dizendo: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Amém. Glória a Deus. E que Deus continue nos abençoando nesse tempo, para a glória do seu nome. Amém.